Oi, bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando o Inspire-se desta segunda-feira com imagens ao vivo aqui de Porto Alegre, capital gaúcha. Olha que imagem linda essa do Cais Embarcadero. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Neste momento, Porto Alegre registra 11 graus. E você que nos acompanha de qualquer lugar deste mundo, porque pelo YouTube, pelo site Masper TV também atingimos mais lugares além do canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, que cobre o Brasil todo, e do nosso canal 520 da Claro TV, aqui no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, bom dia. Você que nos acompanha pode enviar as suas sugestões, os seus comentários, participar do nosso programa através do nosso YouTube. Muito bem-vindo ao programa de hoje. Nós temos hoje como assuntos gravidez tardia após os 40 anos. Isso exige planejamento, isso exige cuidados. Nós vamos saber agora. É um dado aí que cresce cada vez mais. Mulheres buscam a gravidez mais tardia por inúmeros motivos aí, desde que preferem primeiramente, né, se estabilizar financeiramente e depois pensar aí, focar mais no seu lado profissional e depois pensar na maternidade. Então vamos trazer orientações e informações para você. Também hoje temos o quadro Casa Di. Vamos saber as tendências sobre cadeiras hoje. E você pode tirar as suas dúvidas. Também tem Ana Hoffman, de algum lugar de Porto Alegre, nos atualizando sobre o que está acontecendo, o que é notícia nesta semana aí que está iniciando. Então, muito bom estar com você. Já iniciamos falando sobre a gravidez após os 40 anos. Para isso, eu recebo aqui como convidada a ginecologista, que é a doutora Isabel de Almeida, que faz parte do Centro de Fertilidade do Hospital Moinhos de Vento. Doutora Isabel, muito bom dia, que prazer recebê-la aqui. Muito bom dia, André. É sempre um prazer poder conversar sobre um assunto tão importante hoje para as mulheres. Exatamente, um assunto que cada vez mais vem buscando adeptas, né? A gente, se voltar no tempo, as mulheres ficavam grávidas muito cedo, doutora. E hoje a gente vê que a fertilidade após os 40 é possível. Então, isso tudo é uma decorrência de uma série de mudanças, né? Mudanças socioculturais, assim. Se a gente pegar como exemplo, assim, na década de 50, 1950, né? A expectativa de vida das mulheres era de 54 anos. E hoje a expectativa de vida é 80 mais. Então, em muito pouco tempo, né, o tempo de vida da mulher aumentou e, naturalmente, muitas mudanças sociais aconteceram, né? Talvez a mais importante tenha sido, na década de 60, o surgimento do anticoncepcional. A pílula anticoncepcional trouxe, né, uma maior autonomia para as mulheres, né, no sentido de prevenir gestações no momento indesejado, definir também o número de filhos que elas gostariam de ter para constituir uma família, né? E, com isso, aumentou o foco em educação e em maior escolarização, né? E com as inserções em mercado de trabalho que vieram depois disso, né? Hoje, claro, a gente tem outros fenômenos também que têm adiado, né, o desejo de maternidade, né? Casamentos mais tardios, né? Segundos casamentos, com formação de novas famílias, né? Uma estabilidade econômica também, que faz com que as pessoas procurem se estabilizar um pouco mais antes de formar famílias. Enfim, uma série de condições, né, socioculturais que têm levado para a gestação após os 35 anos, que até um tempo atrás era um evento mais raro. Exato. Né? E até a gente dizia que era mais perigoso, né? Tinha muito isso, mulher depois teria que engravidar antes dos 30. O que ocorre? Ao longo dos anos, a mulher nasce com seus óvulos, né? Diferentemente do homem que começa a produzir os espermatozoides na adolescência, a mulher já nasce com os ovários, com os seus óvulos. Ao longo dos anos, ela vai perdendo óvulos, né? Porque é um processo natural, né? Mas o óvulo vai sempre ter a idade da mulher, diferentemente dos espermatozoides que se renovam, né?
Mais adiante a gente até pode falar um pouquinho de Sim. idade para o homem, porque isso também tem um fator importante, né? Mas ao longo do tempo, esses ovos então vão perdendo um pouco da sua qualidade, ou seja, do seu potencial de fertilizar de uma maneira adequada, e também o número vai diminuindo. Ele diminui tanto que existe na mulher a menopausa. A menopausa é o fim da reserva ovariana. A partir daquele momento, a mulher não engravidará mais. Então, a vida reprodutiva da mulher ela tem um fim, né? Que se estabelece a menopausa em torno dos 48, 50 anos, mas alguns anos antes já existe uma perda muito grande de qualidade. Por isso que engravidar depois dos 40 não é um fenômeno tão fácil e rápido como será engravidar aos 30. Claro. Né? Justamente porque o número de óvulos diminui e a qualidade também diminui. Além disso, ao longo da vida, né, o que a gente consegue organizar na vida em termos de saúde, né, na idade reprodutiva, ela serve para engravidar, serve para a gestação, serve para o bem-estar do feto, mas também numa projeção de viver mais, também serve para assegurar uma melhor qualidade de vida já na velhice. Então, ao longo do tempo, as pessoas podem adquirir alguns problemas, por exemplo, ficarem hipertensas, ficarem diabéticas, isso tudo vai agregando risco nas gestações. Além disso, ao longo do tempo, por exemplo, endometriose, que eu acho que é uma coisa que a maioria das mulheres hoje conhece, sabe o que é, né? Endometriose é uma doença benigna, mas ela se estabelece entre os 20 e os 30 anos, né? E ela pode ter um impacto bem significativo na fertilidade e na dificuldade para engravidar. Então, quando tu posterga, também pode ser que a endometriose possa ser um fator de risco para aquela mulher em específico, né? Então, engravidar depois dos 40 requer realmente um planejamento, né, em termos de boas condições de entrada, de saúde, né, que para garantir uma boa gestação e também um bom desenvolvimento fetal, né, uma gestação segura, né, e também para a questão da avaliação da reserva ovariana. Hoje, a gente fala, e eu acho que todo mundo já conhece, embora ainda seja uma coisa que não se usa em larga escala ainda, mas que é a questão do planejamento reprodutivo, com foco até em congelamento de óvulos, né, numa idade mais precoce, para um uso no futuro, né? Exatamente sobre isso que eu queria lhe perguntar, doutora. Quando a mulher pensa, faz esse planejamento, né, congela os seus óvulos para uma gravidez mais tarde, quais que, mesmo assim, mesmo com esses óvulos congelados, quais são os riscos e quais são as probabilidades dela conseguir? A idade dificulta isso também? Então, a gestação depois dos 40, independente da forma como ela é obtida naturalmente ou através de um processo de reprodução assistida, né, o fato de engravidar depois dos 40 traz consigo alguns riscos. Assim, um risco maior de desenvolver diabetes gestacional, um risco maior de desenvolver hipertensão, um risco maior de abortamentos em função da idade dos óvulos, eles fertilizarem de uma maneira não habitual, não a correta, né, e pararem o seu desenvolvimento, né, um risco maior de prematuridade. Então, quanto melhor for a entrada, por exemplo, diabetes gestacional, existe um risco, mas se a paciente entra aos 40 anos, 42 anos, né, sem sobrepeso ou obesidade, né, com um perfil metabólico bom. O que é um perfil metabólico bom? Não ter glicemia alta, né, não ter hemoglobina glicada, que são os marcadores de diabetes normais, com uma dieta adequada, ela tem um risco muito menor de vir a desenvolver um diabetes gestacional do que aquela mulher que entra na mesma idade, mas com uma glicemia já alta, sobrepeso ou obesidade. Isso são fatores de risco, né? Então, esse preparo, pré-concepção, né, é bastante importante em termos de nutrição, de hábitos, né, cigarro, álcool, sedentarismo, o estilo de vida que ela foi cultivando ao longo desses anos, também são fatores bem importantes, né, para os desfechos da gestação, né? Então, a idade, ela traz consigo alguns riscos, né, que podem ser bastante minimizados, né, de acordo com esse preparo pré-concepcional. Então, hoje, para a mulher que está nos acompanhando aí e deseja, né, ter um filho, mas não é o momento, não considera o momento, qual que são as dicas, né? O que se pode dizer para essa mulher em relação a planejamentos? O que fazer, o que não esperar também, doutora? Então,
Primeira coisa é realmente a questão do estilo de vida, né? Procurar ter um estilo de vida bastante saudável, em termos de alimentação, atividade física, não ter obesidade, ter um peso mais próximo da média, álcool, fumo, enfim. A outra é a questão da avaliação com o médico mesmo, né? Para ver exatamente qual é a reserva ovariana, ou seja, como é que é a saúde reprodutiva especificamente, né? E em algumas situações, realmente considerar o congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos, o que é, né? Na realidade, é tu coletar óvulos numa idade bem mais jovem, então eles vão ter, como os óvulos têm a idade da mulher, se você congela os óvulos com 34 anos, e você vai usá-lo com 43, eles terão 34 anos. Então, eles terão uma qualidade melhor do que aqueles óvulos de 43. Claro. E, muito provavelmente, uma quantidade bem maior do que o ovário terá aos 43 anos. Mas, claro, isso não é uma garantia 100%, né, de gestação. Primeiro, porque para engravidar tem uma outra variável que a gente não está considerando no congelamento, que é o fator masculino. Né? Depende também depende da qualidade do sêmen do parceiro desta pessoa quando ela for usar, né? Hoje, em termos de fertilidade, se a gente considerar causas de dificuldade para engravidar, 40% das dificuldades são fator masculino. Olha, o que é muito. O que é bem alto, né? Isso vem aumentando ao longo dos anos também por uma série de questões, estilo de vida, uso de anabolizantes, testosterona, enfim, uma série de fatores. E o próprio também, a idade do homem, né? Porque sempre teve um mito, existe ainda um mito, não sempre teve, existe um mito, de que o homem é fértil até o fim da existência. Ele né? pode ter filho a idade aos 100 que ele anos, quiser. né? E hoje a gente sabe que isso não é bem assim, né? O potencial reprodutivo dos homens, ele também diminui, né? A partir dos 40, ele também começa a declinar, né? A quantidade de espermatozoides alterados, com alteração no DNA, também aumenta, né? Então, o homem também tem um impacto da idade. Então, quando a gente congela óvulos, a gente não tem como considerar essa variável, que pode ser um fator de dificuldade, né? E também porque nem todos os óvulos, em qualquer idade, fertilizam de forma adequada e resultam em embriões viáveis e gestações, né? Então, sempre vai haver perdas nesse processo. Então, o congelamento de óvulo, ele é uma excelente alternativa, né? Para quem realmente tem claro que vai postergar. Mas há que se ter um entendimento que ele não é uma garantia, ele é uma excelente reserva, é uma excelente possibilidade, né? O congelamento de óvulo, ele começou já há muitos anos, né? Desde 2012, ele deixou de ser uma técnica experimental, mas ele começou sendo muito usado na oncologia, né? Mulheres jovens que vão fazer quimioterapia ou radioterapia e vão ficar inférteis em função dos tratamentos e perder completamente a possibilidade de engravidar. O congelamento começou para este grupo e ainda é muito usado para esse grupo oncológico, né? Depois foi se estendendo para outros tipos de doenças e depois para preservação da fertilidade, para postergação da decisão, né? Que é isso que a gente fala hoje, né? Então, é uma técnica bem estabelecida, com taxas boas de sucesso, mas nada é 100%. Então, não é garantia, né? Tem que ter presente, e tem que ter presente também essa questão das variáveis que a gente não tem como computar, né? Que, por exemplo, uma delas é o fator masculino. Né? Doutora, hoje a nossa lei no Brasil, ela permite também se usar os óvulos de parentes, né? De pessoas próximas, Sim. Muito próximas. Em 2021, o Conselho Federal de Medicina regulou essa questão da doação, porque no Brasil sempre prevaleceu o anonimato, né? Mas, a partir de 2021, o anonimato, então, ele é quebrado, porque entre familiares daquela mulher até 4º grau, então, pode ser irmãs, pode ser sobrinhas, pode ser primas, podem ser doadoras. Elas preenchem todos os pré-requisitos, né, que o Conselho Federal coloca e a Vigilância Sanitária coloca em termos de exames e avaliação de saúde, né? Mas é possível, sim, que familiares doem entre si.
E isso abre uma outra possibilidade aí para a mulher, ou que não congelou o óvulo. E tem uma irmã mais jovem, uma sobrinha ou uma prima, enfim. E isso acontece, na realidade isso acontece. Essa atualização, né, do Conselho Federal de Medicina em 2021 foi muito em função de uma demanda crescente que havia nesse sentido. Né? Interessante também, né? Doutora, então, é tão importante a gente cada vez mais falar sobre essas possibilidades, mas sempre com essa responsabilidade, esse planejamento, né? Sim. Acho que isso que é fundamental para a mulher, nesse momento é isso. Quer uma gravidez mais tardia, se planeje realmente para isso. Faça uma avaliação médica, né, para ver realmente quais são as suas condições hoje, qual é o impacto que pode ter a postergação ou não na sua tomada de decisão. Procure se apropriar, assim, de informações de qualidade. Tem muita coisa na mídia, às vezes, que sai, assim, um pouco fantasiosa em termos, né, de gestações espontâneas aos 55. Tipo Cláudia Raia, que às vezes dão uma ideia de muita facilidade, mas também não é tão fácil assim como parece, né? Então, acho que a informação de qualidade é bem importante. E o ginecologista também tem um papel, né? Porque naquela paciente que está entrando na casa dos 30, né? E ela deve ser, volta e meia, perguntada sobre esse desejo, se existe um desejo de postergar. Tem mulheres que têm claro, por exemplo, que não vão querer ser mães, né? E hoje, antes dizer isso era uma coisa absurda. Hoje, não. E as pessoas, muitas vezes, não querem, e isso é muito claro, né? Mas muitas pessoas respondem, talvez sim, talvez não, nesse momento não. Essas pacientes é que tem que ser conversado, né? Para que elas realmente avaliem, né, o estilo de vida que elas têm hoje, a sua reserva ovariana, ver como é que elas estão do ponto de vista de saúde reprodutiva, para que, com base em dados assim bem concretos, elas possam fazer essa tomada de decisão. Né? Importantíssima essa informação, porque justamente a mulher pode achar, hoje as mulheres estão engravidando mais tarde, não preciso me preocupar com isso. E não é bem assim, né? E o ginecologista tem um papel muito importante, porque, de um modo geral, o ginecologista passa mais tempo conversando com a mulher sobre anticoncepção. Exato. Do que sobre planejamento reprodutivo. Mas planejamento reprodutivo ele é mais amplo, ele é anticoncepção, mas também é planejar a gravidez. Perfeito. Né? Tanto em termos de hábitos saudáveis que você vai agregando e que são importantes, de novo, reforçar, né? Como as mulheres estão durando mais, esses hábitos saudáveis não valem só para o período reprodutivo, vão valer para a vida dela depois, para o seu envelhecimento, né? No sentido de qualidade de vida, de mobilidade, de boa cognição. Tudo que a gente vai cultivando vai se refletir mais adiante e vai impactar. E hoje a gente está vendo isso de uma maneira muito mais clara, porque realmente as pessoas estão vivendo mais e a gente consegue ter grupos maiores para observação. É, né? tipo uma poupança que a gente faz. Em benefício próprio mesmo. Exatamente. Doutora, para a gente finalizar, a mulher que já teve uma gravidez, né? A segunda gravidez, uma gravidez mais tardia, ela tem menos risco do que a mulher que não teve, que vai ter a primeira gravidez mais tarde já? Na realidade, assim, em termos de facilidade ou dificuldade, tá? Eu acho que tem duas questões. A idade, ela vai ser de uma forma linear para todas, a dificuldade vai aumentando igual. O que muitas vezes acontece é que a mulher que já tem filhos com o mesmo parceiro mostra que aquele casal, e foi fácil, né, que eles não devem ter maiores problemas de fertilidade agregados, entende? Porque isso, às vezes, gera uma certa confusão, né, até em consultório. Por exemplo, chega uma paciente com, vamos dar um exemplo bem prático, eu acho que é mais fácil da gente entender, né? Com 41 anos, então, a idade é um fator? É um fator. Mas, ao longo dessa trajetória, por exemplo, ela desenvolveu uma endometriose, ou nunca tentou, nem sabia que tinha, mas agora ela está descobrindo que tem, né? Então, a mulher que já teve mais filhos, possivelmente ela não deva ter outros fatores de infertilidade associados, se as gestações foram fáceis. Ela vai ter a dificuldade da idade, porque é natural para a faixa etária. Mas ela, comparativamente com uma pessoa que nunca teve filhos e aí vai descobrindo que vai tendo outras questões, ou o marido vai descobrindo que também tem questões, essa vai ter mais dificuldade porque ela tem fatores de infertilidade associados à idade. Questão da idade mesmo. A pós-gestação, o que muda para a mulher que teve filhos mais tarde e a que teve filhos mais cedo? Bom,
Bom, em termos de estudos, o que se vê, né? As mulheres que engravidam mais tarde, justamente por terem normalmente um amadurecimento emocional e econômico e profissional maior, né? Isso é um fator bom, na realidade, né? Mas aquelas que tiveram uma gestação tranquila vão ter um puerpério ok, Tranquilo, né? Aquelas que agregaram alguma morbidade, vamos imaginar assim, uma paciente que fez uma pré-eclâmpsia ou um diabetes, né, na gestação, mas isso também valeria para outras mais jovens também, existe um percentual de mulheres que vão continuar diabéticas depois desse evento ou que vão se tornar hipertensas depois desse evento, né? Mas isso é um risco que qualquer mulher, inerente à gestação, né, na realidade. Que um bom pré-natal, um bom planejamento também, né, são fundamentais, né, para que essas coisas sejam minimizadas, né. Doutora Isabel, muito obrigada, um prazer recebê-la aqui. Não, eu que agradeço em nome do Hospital Moinhos de Vento por estar aqui. Muito esclarecedor, então agradeço, puder voltar outras vezes para nos atualizar de outras informações, será muito bem-vinda. À disposição. Obrigada. Nós vamos agora para o intervalo. Na volta tem Casa de. Hoje você vai ter dicas de cadeiras para a sua casa. Fique aí, já já. Estamos de volta ao vivo com o Inspire-se para todo o Brasil. Imagens de Porto Alegre neste momento aí. Cais Embargadero. Muito bom. Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai saber onde está a Ana Hoffman. Ana, bom dia. Por onde andas? Muito bom dia, Andréia. Bom dia a todos que acompanham o Inspire-se. Eu tô aqui no centro de Porto Alegre, aqui, pertinho do mercado público. Andréia, tá muito frio, tá? Olha, eu estou toda encasacada com manta. Eu achei que hoje não fosse estar tão frio, mas tá ventoso, Andréia. Aqui no centro é uma região incrível, né? Porque no inverno é muito frio e no verão super quente, né? O centro de Porto Alegre tem disso. Mas vamos às informações, André, porque eu venho com informações bem positivas para essa segunda-feira, início de semana, e a primeira delas que eu separei para quem está acompanhando o Inspire-se são as informações do Cine. 700 vagas, mais de 700 vagas, Andréia. No número exato, são 765 vagas de emprego, sendo 26 dessas para PCD, ou seja, pessoas com deficiência. Todos são bem-vindos ao Cine, basta chegar até aqui na Rua Uruguai, trazer seu currículo impresso em mãos, é uma sugestão do Cine, ajuda muito, e o RG, CPF, a carteira de identidade, de identificação. Só isso, Andréia, basta chegar aqui no Cine das 8 da manhã até as 5 da tarde, então ainda dá tempo, você que está procurando um trabalho, vem até o Cine, porque são 765 oportunidades só aqui para Porto Alegre, Andréia. E detalhe, das 8 às 5, sem fechar ao meio-dia. Também trouxe uma notícia positiva, Andréia, que é sobre o cavalo caramelo. Ele que é um símbolo, né, de tudo que a gente viveu aqui no estado do Rio Grande do Sul nas enchentes de 2024, né? O cavalo caramelo, todos lembram, que ficou em cima de um telhado de uma casa que estava totalmente submersa pela água, pela enchente. E ele vai ganhar uma homenagem no município de Estrela, no Vale do Taquari. Vai ser feita uma estátua de 4 metros homenageando esse símbolo gaúcho que é o cavalo caramelo. E essa estátua, essa obra, será produzida pelo escultor Ranilson Viana e ficará exposta às margens da BR 386, bem na entrada da cidade de Estrela. Achei muito interessante, fiquei muito feliz com essa notícia. E separei mais uma também, que é sobre a 21ª Semana da Cidade Limpa, que acontece aqui em Porto Alegre. Essa semana, Andréia, ela visa atividades de educação ambiental, conscientização e incentivo à reciclagem e ao descarte correto de resíduos ao longo da semana. Isso vai acontecer em vários pontos de Porto Alegre, tá? Eu posso até citar alguns aqui. Hoje, por exemplo, segunda-feira, das 10 da manhã às 2 da tarde, acontece no Auditório Araújo Viana. Amanhã, terça-feira, na Avenida Zeia 631. Na quarta, Sindá, Porto Alegre, 9 horas da manhã.
E aí, no decorrer da semana, muitos mais horários e projetos e dá para se dizer oficinas também, para incentivar todos, adultos, crianças, adolescentes, essa conscientização. 21ª Semana da Cidade Limpa, que acontece aqui em Porto Alegre, um projeto da Prefeitura. É totalmente gratuito, basta chegar, Andréia, vai ser muito legal, tenho certeza que tudo isso, inclusive, ajuda, né? A educação ambiental ajuda e colabora no desenvolver na nossa sociedade, o nosso dia a dia, inclusive até, posso se falar assim, contra chuvas, enchentes e alagamentos, não é mesmo? Tá frio, como eu te falei, a temperatura agora, Andréia, aqui no meu celular tá marcando de 13 graus, a máxima é de 17, e é isso, são essas as informações de hoje. Eu volto contigo aí no estúdio e até amanhã. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana Hoffman, com as suas atualizações e informações. Ana é sempre muito friorenta mesmo, mas realmente está friozinho em Porto Alegre e a tendência parece que diminua mais a temperatura ao longo da semana. E agora nós vamos para Momento Casa Di. Dilamar Paulette, bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. E nós também que agradecemos, porque com você aqui a gente sabe mais sobre as tendências, o que aí está vindo para ficar, o que já está um pouco em desuso. Claro que nada é descartável quando a gente fala em casa, né, Dilamar? Mas a gente está falando aí de tendências, de quem gosta de estilo, enfim, de conforto. Para iniciar, você veio de um evento, né? Exatamente. Na semana passada, a gente estava participando da Móvel Brasil. A Casa Di está sempre buscando estar em eventos, em feiras. Então, a gente estava participando da Móvel Brasil, que aconteceu em Balneário Camboriú. É uma importante feira do setor de móveis. E a gente estava em busca de novas tendências, conversando com parceiros, desenvolvendo produtos, nos atualizando, que é um momento, isso é frequente. Então, a Móvel Brasil é uma linda feira que acontece, é uma das mais importantes. Hoje a gente pode dizer que está entre as três, tem a Bimar de São Paulo, tem a Móvel Brasil, que é um momento que a gente tem de estreitar relacionamento com parceiros, buscar novos produtos, enfim, um momento muito especial. Participamos na semana passada, então tem muita coisa acontecendo. Então, já vai até nos atualizar aqui com algumas ideias de lá. O bom profissional, ele sempre está em atualização, né? A gente não tem como. No ramo de móveis, isso é frequente. Então, a gente não tem um período, o trabalho das 8 às... Não é sempre, a gente está buscando. Porque a todo momento a gente, nos bastidores há pouco, a gente estava falando aqui sobre um tema muito importante, que, digamos assim, é a questão de móveis para idosos. É um tema que a gente pode, quem sabe, falar sobre isso também. Importantíssimo. Então, a gente sempre fala assim que imóveis... A evolução, as pessoas, no quadro anterior se falava também, me chamou a atenção que as pessoas estão 80 a mais. Então, eu acho que a gente precisa estar atento a todo momento. Então... E até é uma ótima pauta, até pensando no planejamento. Estávamos falando em planejamento também no bloco anterior. E o planejamento para isso, no momento que tu adquire, né, um móvel, que tu está investindo nisso, por que não pensar a longo prazo? Então, é bem importante esse assunto também. Nós vamos continuar o nosso Momento Casa Di daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Aí sim, a gente vem com as dicas e mais informações para você se preparar para a compra de cadeiras para a sua casa, e entender mais um pouco sobre isso, sobre essa funcionalidade também. É já já. De volta com o Inspire-se, neste momento, imagens ao vivo de Itajaí, Santa Catarina. Neste momento, faz 18 graus por lá, mais calor do que aqui em Porto Alegre, que aqui na Carlos Gomes, neste momento, registra 11 graus.
E continuamos com o nosso Momento Casa a Dia, agora sim, falando sobre cadeiras, Gilamar. Já falamos aqui sobre tecidos para estofado. Verdade. E já falamos sobre Mesas. E cadeiras. Porém, cadeiras, a gente precisava falar um pouco mais, né, sobre cadeiras. Então, a gente entendeu que precisávamos avançar um pouco mais sobre essa questão das cadeiras de jantar, né? Que é um assunto muito pertinente. É muito pertinente. E sabe que não é uma escolha fácil, Gilamar, para quem está sozinho e não conhece muito, é um investimento considerável e que às vezes pode não ser a escolha certa. Por isso que a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Vamos exemplificar com algumas imagens? Por favor. Olha, Essa aqui é uma cadeira ou uma poltrona? Essa aqui ela serve para mais poltrona propriamente do que cadeira, mas também essa questão de cadeira ou poltrona é normal esse entendimento. O importante é a questão da ergonomia nesse modelo aqui, né? Parece super confortável, Ela é né? super confortável. Olhando dá vontade. Ela é uma poltrona super confortável. Né? Muito bonita aí. Acredito que a gente tem outras imagens ali. Aqui são complementos, né? São partes de complementos para poltronas, né? Em cadeira jantar, aqui são as mesas laterais, né? Isso. Em seguida, acho que a gente já vai chegar na parte das cadeiras. Aí. Esse modelo de cadeira, que é uma cadeira poltrona, o que é importante a gente falar? Esse modelo acima que a gente fala. As pessoas têm ficado muito tempo hoje. Se a gente voltar um pouco no passado, existia a sala, a copa e a jantar. Hoje tinha dois ambientes. Hoje é tudo integrado. Então hoje tem a banqueta propriamente. Que é aquela foto anterior ali, isso, a né? banqueta que as pessoas juntam. Essa aí, isso, as pessoas colocam junto a bancada, né? E os ambientes são integrados. Então, as pessoas ficam mais tempo ali no jantar, por 2, 3, 4, 5 horas. Então, as cadeiras, elas precisam ser mais confortáveis. Por muito mais tempo as pessoas ficam. Então, elas são poltronas, são cadeiras? Podemos dizer que são poltronas e cadeiras. Mas, olha, até eu vou ter que dizer, essa anterior ali, de Lamar, é a mesma que eu tenho. É uma cadeira super... Gente, é muito confortável. Exatamente isso. É demais confortável. As pessoas ficam muito tempo... Como eu falei antes, de uma brincadeira que a gente até tinha no passado, que as pessoas jantavam e corriam para o sofá, porque a cadeira era desconfortável. Exato, não é não mais acontece isso. Não acontece isso. Então, aqui é um par onde fica a bancada, as banquetas. Inclusive, é um dado importante, tá? Culturalmente falando, tem crescido a procura aqui no Sul por banquetas. São Paulo é uma realidade. São Paulo, hoje, todo imóvel tem necessariamente uma banqueta pela questão do formato. E tem a ver dessas ambientes integrados? Sim, a cozinha está junto com a sala? Tem tudo a ver. Essa questão de um ambiente estar único, então, precisa ter uma sintonia, as cores precisam conversar um com o outro, né? Então, um dado importante também é a questão da altura das cadeiras. Por que as cadeiras hoje, como falei anteriormente, eu vim de uma feira recentemente, onde as cadeiras continuam sendo baixas. Recentemente eram cadeiras mais altas para apoiar. Por que mais alta e por que mais baixa? Mais baixa para dar essa sensação de ambiente único, sem obstruir. Não só nós falamos já para estofados, mas também serve para cadeiras. Então, você fala a guarda da cadeira. A guarda. Aham. Para que quando tu coloca ela no ambiente ali, a gente possa ter um ambiente sem obstruir. Isso não só vale para cadeiras, como para estofados também. Então, por que se tu vai em lojas hoje, tem muita cadeira baixa? Justamente para integrar. Tu tem no mesmo ambiente um estofado que tu possa ter um ambiente integrado. Interessante. E realmente, se a gente pensar, ela não polui, não, né, como as outras cadeiras com guardas maiores. Vamos passar, então, para cadeiras. Aqui tem mais opções hoje, depende do ambiente se usa tecido, mas falamos aqui também, em outro momento, sobre tecido. Se usa muito também esses tecidos sintéticos, pela praticidade da limpeza. Se é uma área gourmet, se recomenda. Mas eu prefiro tecido. Tem linhos, tecidos mais práticos para limpeza também. Então, aqui um exemplo é um tecido que é em corino.
ou couro sintético, couríssimo, existem várias nomenclaturas. Que é mas- super fácil para limpar. Que é imagina. prático para limpar. Tu está numa área gourmet, então tu consegue integrar. É verdade. Gelamar, em relação a essas cadeiras aí, são cadeiras que têm a guarda, tem as laterais aqui, como que se diz, os braços aqui? A nomenclatura pode ser com braço, enfim. Os braços ali, o Isso. que torna também ela bem confortável, né? O que muda uma cadeira com braço e uma cadeira sem braço. Então, se tu tem um espaço maior, que tu permita puxar ela para a pessoa sentar, sempre é válido. Agora, se tu tem um ambiente onde tu tem o acesso à cadeira, a gente recomenda sempre sem braço. Ela continua sendo confortável, mas normalmente o que difere o com braço ou sem é o fato do acessar ela. Porque você precisa puxar ela, então, para que você possa sentar. Em ambientes pequenos, normalmente recomendamos sem braço para poder acessar pela lateral. É claro, porque daí ela ocupa mais espaço Exatamente. também, deixa mais apertado, Exato. né? Sempre falando que conforto não tem a ver com ser mais macia ou não, tem a ver com ergonomia. É a distribuição da ergonomia da cadeira. Que maravilha! Vamos ver se temos mais fotos aqui. Eu queria comentar uma gosto de situação simplificar. importante, Andréia. Por favor. A questão cultural, de novo falando. Nós já fizemos várias tentativas aqui no Sul da venda de cadeiras de metal, onde tem mais metal. Predomina sempre a questão aqui tem uma em metal, predomina sempre a questão da madeira. Da madeira. Aqui no Sul. No Sul. Tem a ver, a gente pergunta para os clientes o que tem a ver, a questão do frio, pelo período do inverno, ela pode, não quer dizer, ela pode deixar a cadeira um pouco mais fria. Muito mais uma questão psicológica do que propriamente na prática. Mas vende muito mais madeira do que propriamente metal. Se nós irmos subir Brasil afora, metal cresce muito. Então é uma questão cultural. Por que a madeira vende muito aqui? Pela questão do aconchego, da pessoa tocar na madeira, da questão do conforto. Então, é um dado importante que a gente tem. Já tentamos trazer fornecedores com lindos produtos, com produtos confortáveis e tudo mais, mas onde envolve metal. O pessoal já fica mais resistente. É um pouco mais resistente. Eu adorei essa cadeira aí. Que linda, Gelamar. E ela é com telinha? Exatamente. A tela no apoio, muitas vezes, essa é do tempo da minha avó. Isso, que dá. Exatamente. Como adoro essas coisas, que tem cara mais de tempo vende de muito, vó. vende muito, muitos clientes procuram. Tecnicamente, ela é prática para limpeza. Então, tu consegue limpar ela, entendeu? E visualmente, ela traz um momento de recordação dos avós. Então, ela é muito presente hoje. Há quem goste e há quem não goste. Tem uma boa venda, né? Mas ela tem uma boa venda justamente pela memória afetiva. Então, está muito presente no showroom ainda hoje. Dá para se dizer que está em alta ainda. Exatamente. Essas com estofado, toda ela estofada ali, ela está se usando ainda muito? Se usa. Justamente na questão como tem tecidos novos, hoje tem a questão do linho, tem novas tecnologias para tecido, se usa muito. Mas ela pode sujar? Obviamente, depende de algum modelo, se ela não tiver um pegador, alguma situação pode. Mas, lembrando que dá, a exemplo de estofados, consegue impermeabilizar, consegue fazer uma manutenção. Os tecidos são mais práticos à limpeza, então dá para usar tranquilamente. Gelamar, mas isso que você falou, acho bem importante até para quem, né, quer uma dica aí na hora de comprar. Cuidar, porque são detalhes que a gente só vai ver no dia a dia. Todo dia a gente tem que pegar a cadeira para puxar, para sentar. É a mão que está tocando ali, acaba sujando, é todos os dias aquilo, né? Então, são detalhes assim, dicas assim, que faz com que a gente tenha mais praticidade no dia a dia. Se nós olharmos assim, esse tipo de cadeira, ela é uma cadeira muito bonita, ainda vende, obviamente, com uma venda um pouco menor, é um modelo mais clássico, mas tem procura. Quando você fala em detalhes do tecido, do tocar, da questão da luz, vai pegar muita luz do sol, não vai pegar. E um detalhe importante, um cuidado que precisa ter é peso. É isso. Peso. A gente precisa... Voltando ao assunto anteriormente, a gente falou sobre o 80 a mais, né? Eu sempre falo na loja, somos jovens e ainda conseguimos... Mas
se a cadeira for muito pesada, ela implica muito na questão do manuseio. E não é prático também, não, né? Obviamente que a gente tem que tu tem que ter uma cadeira com estrutura, mas ela tem que ter um equilíbrio entre estrutura e peso. Então, o peso da cadeira é o negócio de Lamar também é ir para a loja e experimentar, né? Muitas opções, conforme a gente está vendo. Olha Hoje isso. existe muita tecnologia, existe muitas opções de mercado. E as pessoas dizem assim, por que cadeira tem muitas opções? Porque é um trabalho artesanal. Praticamente, tem processos de produção, mas ainda é correto dizer que é um trabalho artesanal, cultural, o tipo de matéria-prima, porque hoje, na feira que a gente estava, se fala muito em novos processos de pintura para a madeira eucalipto. Como assim? Eucalipto tem uma questão, eu prefiro jequitibá, eu prefiro tauari, eu prefiro isso. Porém, tem madeiras que estão cada vez mais em extinção. O eucalipto permanece, por exemplo, o jequitibá é uma madeira que ela é muito resistente, muito usada por algumas fábricas, mas ela é cada vez mais difícil conseguir. Então, existem processos que estão sendo melhorados para que o eucalipto e outras madeiras que são reflorestáveis possam ser usados. Então, existe todo um estudo envolvendo aí que tu possa corrigir processos com pintura, com tecido, revestimento. Então, é um assunto bem interessante. Né? Não, interessantíssimo. Assim, olha, é uma escolha que realmente ela influencia em muitas questões ali, né? A escolha da cadeira, ela vai te influenciar no teu conforto também, ela vai influenciar no teu dia a dia, ela vai influenciar no impacto que tu quer dar para quem quer receber. Quando a gente atende um cliente em nossa loja, a gente sempre fala que cadeira é um conteúdo à parte, é um tema à parte. E ela envolve... É importante a mesa, obviamente, que é a mesa, o contexto geral, mas a cadeira, ela impacta financeiramente. Isso. Porque são 6, 8, 10 peças, impactam. Tem todos esses detalhes que precisam ser observados, então... E aí, por isso que muita gente até fala, mas cadeira é algo muito caro, exatamente porque tu vai comprar numa quantidade maior. Mas esse é um investimento que também, Gilmar, acho que é importante a gente falar, tem vários preços. Chegar até na Casa Di, vai ter aquela com valor agregado bem mais alto, mas vai ter aquela também que, né, isso vai depender do design, vai depender do produto, vai depender da qualidade do tecido. Tipo de madeira que é aplicado, do tipo de tecido. Eu quero uma cadeira mais econômica. É possível, eu quero uma cadeira mais desenvolvida. Então, nós temos hoje no nosso showroom mais de 25 opções e muitos clientes, eu queria ver mais, queria mais. E tem no mercado, cada fornecedor tem lá seu produto. Então, existem muitas opções no mercado e que essa é a parte boa, tem alternativa. E outra, essa cadeira, ela pode também ser, trazer ela para a sala de estar, né? Sim, existem cadeiras poltronas que você usa por um período, chegou mais gente, tu pode usar ela no jantar e adaptar ela num outro ambiente da casa, como poltrona e tudo mais. Que vai ficar confortável. Bonito também, né, Gilmar? É um assunto praticamente inesgotável com a questão do nosso conforto e do nosso bem-estar dentro da nossa casa quando a gente pensa em móveis, né? A gente poderia ficar vários programas aqui falando sobre cadeiras, várias situações, mas qual é a excelente notícia, né? Existem alternativas, existe tecnologia sendo aplicada, estudos, então, para melhorar o conforto, para melhorar o nosso dia a dia, para trazer qualidade no nosso dia a dia. Não é só comprar uma mesa e cadeira, tem detalhes que podem melhorar a qualidade de vida. Sem dúvida, e é por isso que esse quadro é tão importante aqui para nós, que vai ajudar você a escolher, a repensar e a pensar melhor na hora de tomar a sua decisão para o que adquirir para a sua casa. Muito obrigada, Gilmar. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre móveis, que é algo que eu gosto muito, e contribuir. Eu acho que a gente está aqui sempre para provocar para uma reflexão
sobre pequenos detalhes no dia a dia. Já tem algum spoiler do próximo ou ainda é surpresa? Não sabemos? Tem. A gente vai falar muito ainda sobre estofados. Estofados. Agora vem um período que as pessoas ficam mais dentro de casa. Que é mais aconchego. É mais aconchego, então inverno. Nós podemos falar muito sobre estofados em couro, a questão dos mitos e verdades sobre estofado em couro. Posso adiantar que está muito mais acessível, melhorou os processos de fabricação, então sofá de couro é muito caro? Não melhorou muito o processo. Então a gente vai falar muito sobre estofados, que é algo que agora no inverno as pessoas tendem a ficar mais próximas. Já tenho aqui as minhas dúvidas, os meus questionamentos. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Muito obrigada por mais um Momento Casadia. Obrigada a você por ter iniciado a semana aqui comigo no Inspire-se. Te espero amanhã, terça-feira, com muito conteúdo, muita informação, pensados especialmente para você que nos acompanha. Um beijo, te espero, 10h30 da manhã, ao vivo. Olá.